Olá, seja bem-vindo a mais um Tableau com Lígia Galvão. Hoje eu vou ensinar você a criar mapa no Tableau, mas não é um mapa geográfico como você já está acostumado. Esse tipo de mapa aí que você está vendo na tela, uma planta baixa, por exemplo. Aqui, além de você conseguir identificar cada espaço em um andar, por exemplo, de um escritório, você consegue diferenciar cada andar e ainda continua configurando cada espaço. Ou seja, você pode saber, por exemplo, quanto de distância social você precisa manter em cada sala, ou até mesmo a ocupação de uma sala de reunião. Você consegue fazer isso por andares. Nesse caso, eu estou usando apenas 2 andares, mas se sua empresa, por exemplo, ocupa 5 ou 6 andares de um mesmo prédio, vai ficar fácil de você conseguir se movimentar e visualizar a ocupação de cada espaço por andar. Vamos ver como é que faz isso? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos primeiro mostrar o Excel. O nosso famoso Excel é onde a gente tem montado esse banco de dados que vai nos ajudar com o mapa. Nesse Excel eu tenho o ID, que é simplesmente uma numeração que mostra cada estação de trabalho, por exemplo, tá? O andar que ela ocupa, e como eu já mostrei, eu tenho trabalhado com 2 andares apenas, e o tipo, ou seja, se é um banheiro, se é uma copa, se é a recepção, qual é o tipo de espaço dentro de cada andar, tá? Também tem uma coluna aqui com a informação de nome, ou seja, uma numeração para cada estação de trabalho, tá? Ou o nome da sala de reunião. E também o setor em que ela participa. Se for uma reunião, no caso, é um setor administrativo. Mas se for uma estação de trabalho, ela pode estar dividida entre a área jurídica e de logística. Também posso mostrar a capacidade máxima, ou seja, cada estação de trabalho vai ter a capacidade de ou seja, apenas uma pessoa pode ocupar aquele espaço, ou uma sala de reunião que pode ocupar 6, 8 ou 10 lugares, ok? E a nossa coluna com X e Y. Esse X e Y eu botei de propósito para facilitar nosso trabalho aqui, mas o X e o Y nada mais é do que o eixo mesmo de um gráfico, o eixo X e o eixo Y. E a junção deles, ou seja, onde ele se encontra o eixo X com o eixo Y, é a posição de cada local de trabalho que a gente vai ver lá no mapa. Eu vou explicar melhor como funciona essa coluna lá no mapa, quando eu mostrar para vocês como pegar a localização de cada espaço. Só quero ressaltar que nessa planilha eu tenho alguns espaços em brancos, que é para te ensinar como você acha a localização desses espaços aqui. Então, vamos voltar ao Tableau. Bom, agora que eu estou no Tableau, você pode ver que já está tudo montado aqui. Então, eu vou criar um do zero para você ver, tá? O procedimento é igual. Então, eu vou criar uma nova planilha, vou acessar mapa, igual realmente ao mapa geográfico, mas aqui eu vou estar trabalhando com imagem. Então, você pode trabalhar aqui com, por exemplo, imagem de um resultado de um exame, com uma imagem, por exemplo, de um campo de futebol para você ver a movimentação dos jogadores, ou já que estamos falando de futebol, o gol, né? Para qual direção cada gol, cada bola foi lançada, num pênalti, por exemplo. Então, qualquer imagem que você traga para cá vai ser trabalhado como mapa, tá? Para isso, você vai ter que incluir uma imagem de fundo. Então, você vai em mapa, imagens de fundo e esse aqui, planta do escritório, é justamente a base que a gente está trabalhando, que é o Excel que eu mostrei para você, tá? Eu já conectei ele antes aqui ao Tableau. Então, é a planta escritório. Por que ele aparece aqui? Porque simplesmente você precisa conectar uma imagem de fundo a um banco de dados. Ou seja, se você estivesse trabalhando com mais dados conectados aqui, com mais planilhas, mais bancos, você deveria escolher qual que tem informação que vai alimentar a sua imagem de fundo, tá? Então, eu vou continuar na planta escritório. Repare que aqui já tem duas imagens já estão conectadas a esse Tableau, que é justamente o que eu mostrei no início, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para criar ela, tá? Lígia, por que você tem duas imagens aí? Porque eu estou trabalhando com 2 andares, então eu preciso criar uma imagem para o 17º andar e uma imagem para o 18º andar.
eu vou adicionar uma imagem que é o mesmo trabalho que eu fiz anteriormente. Então, eu vou em adicionar imagem e aqui em procurar, eu vou buscar essa imagem, que no meu caso está aqui, ó, no meu banco de dados, repeat, que está aqui nos meus documentos, ok? Eu posso renomear esse mapa, não vai fazer diferença nenhuma, tá? E eu vou começar a configurar ele. No caso, ele me pergunta assim, quem é o eixo X? Por que ele te pergunta qual é o eixo X? Porque ele está te perguntando dentro do banco qual é o seu eixo X. Então, onde está a informação do meu eixo X? Lembrando de um gráfico, tá, gente? O eixo X é a minha coluna X, tá? Deixei X mesmo para facilitar, mas ela pode ter qualquer nome, então preste atenção no banco que você esteja trabalhando, tá? Então, X. Se você não sabe o tamanho da sua imagem, é aqui que você vai colocar as informações, eu recomendo você usar para eixo X, à esquerda 0, direita 100, e no campo Y inferior de 0 e superior 90, tá? Esse é o tamanho da imagem. Eu sei mais ou menos o tamanho dessa imagem, então por isso que eu já vou configurar aqui, mas depois eu mostro exatamente, caso você não saiba qual é o tamanho da sua imagem, eu vou te ensinar como você consegue chegar nele lá, tá bom? Então, eu faço a mesma coisa com o eixo Y. Então, o campo Y vai ser minha coluna Y dentro do banco, o meu inferior vai ser 0, ou seja, de quando vai começar o eixo, né? O eixo dentro do gráfico de 0, e o meu superior aqui vai ser 70, ou seja, ele vai de 0 a 70, ok? Antes de eu passar para a próxima etapa, é importante ressaltar que aqui você pode controlar a transparência da sua imagem, tá? Eu não vou trabalhar com isso agora, vou manter a transparência original da planta que eu recebi, tá? Então, eu só vou em opções agora e eu vou marcar, sempre mostrar a imagem inteira. E aqui é o pulo do gato para quando você quiser trabalhar por andar, ou seja, mostrar somente quando. Ele vai mostrar essa imagem que você está começando a configurar apenas quando você determinar alguma regra. Ou seja, eu vou em adicionar e vou incluir o campo andar, ok? Dá ok. E vou marcar o 17, ok? O que isso significa? Ele só vai mostrar essa imagem que eu estou configurando se eu tiver com o filtro no andar 17. Se eu não tiver selecionado o andar 17º andar, ele não vai mostrar essa imagem, ok? Na prática, eu vou te mostrar já já. Então, aqui eu não vou fazer mais nada, então eu clico em OK e OK novamente. Como você sabe, o Tableau ele só aparece alguma visualização, alguma imagem, um gráfico, se você trabalhar com os campos em colunas e linhas. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar o X e levar para a coluna e Y levar para a linha. Antes de eu seguir, eu vou fazer uma alteração, que é transformar o campo em dimensão. Ou seja, em cada campo, no X e no Y, eu vou clicar e acessar o menu dele pelo triângulo invertido e vou em dimensão. Pronto, troquei para dimensão. Antes de mais nada, eu não vou mexer no eixo aqui não agora, tá? Mas o certo seria a gente colocar o eixo X e o eixo Y no mesmo tamanho que apareceu, ou seja, que a gente configurou na etapa anterior. Mas antes de fazer isso, eu vou mostrar para vocês a imagem. Ela agora não aparece porque você está trabalhando com um filtro de andar, lembra? Então, ela não vai aparecer para você enquanto você não filtrar o andar correto. No caso, é o 17º, que foi o que eu configurei. Vou também colocar em páginas e ele aparece a imagem, ok? Eu vou fechar aqui porque eu não vou precisar desse cartão, então eu vou ocultar o cartão de páginas, tá? Para ter mais espaço para trabalhar aqui. Lembra que a gente configurou a imagem anteriormente, onde a gente determinou que o eixo X começaria do 0 ao 80 ou algo assim? Então, a gente vai ter que fazer essa alteração aqui também. Então, você vai em editar eixo, clico no X, editar eixo, vou em fixo, 0, que ele vai começar do 0, e o fim dele vai ser 80, ok? Vou fazer a mesma coisa para Y, mas no Y eu já sei que eu tenho uma configuração um pouco diferente. Então, eu vou em 0 e 70. Ok? Pronto. Configurei o mapa. Ele agora está certinho dentro da minha visualização. Ok?
Bom, agora que o mapa está configurado dentro do seu Tableau, você pode brincar com algumas informações. Reparem que aqui existe um círculo azul, tá vendo? Isso representa a posição de cada estação de trabalho. Eu vou voltar no que eu tinha feito anteriormente para você dar uma olhada. Eu vou em planta. A planta do 18º andar, ele está com uma configuração um pouco diferente. Então, eu venho aqui, editar filtro. Eu vou só selecionar o 18. Pronto. Ele tem uma configuração diferente, um layout diferente do 17º. E, além disso, ele não tem informações aqui em 6 estações de trabalho. Eu fiz isso de propósito, para mostrar para você como é que eu configurei cada estaçãozinha de trabalho aqui, tá? É bem simples. Claro que se você tiver uma grande estação de trabalho, né? Se você tiver um layout de um andar muito grande, ou seja, várias estações de trabalho, talvez dê um pouco mais de trabalho para você configurar tudo. Mas você pode também criar macetes, ou seja, todo mundo que está aqui, ele ocupa praticamente o mesmo eixo Y. E todo mundo que está aqui no movimento da horizontal, ele também vai ter a mesma configuração do eixo X. Então, se você sabe qual é o eixo YX de uma estação de trabalho, é fácil você chegar nas demais. Mas ok, Lígia, como é que eu acho esse eixo, né? A interseção do eixo X com o eixo Y, esse ponto de encontro, como é que eu acho? Muito simples. Você, por exemplo, seleciona aqui, você clica em cima dessa estação de trabalho que está em branco, com o botão direito você vai em anotação e clica em ponto. Ele vai abrir essa janela, você clica em OK e ele vai te dizer qual é o ponto ali. O eixo X é o 10,54 e o Y é o 19,60. Ou seja, esse é o ponto de encontro entre o eixo X e o eixo Y. Você lembra da minha planilha em Excel, onde eu mostrei que tinha alguns campos em branco? É ali que a gente vai atualizar para que veja no Tableau as informações. Vou abrir minha planilha em Excel e na planilha Excel eu vou simplesmente colocar o valor do eixo X e o valor do eixo Y para a estação de trabalho. Então, eu vou voltar aqui, 10,54 no X, 10,54, e no Y, 19,60. 19,60. Pronto. Eu vou seguir assim. Essa informação aqui eu não preciso mais, eu posso deletar. Eu vou fazer só mais uma vez e depois eu te mostro como atualizar essa informação aqui no Tableau. Então, novamente, com o botão direito no próximo ponto, eu vou em anotação, ponto, e vou pegar o valor que aparecer. 16,38 e o eixo Y 19,86 ou 19,60 como a gente tinha colocado anteriormente para eles ficarem na mesma posição, ok? Assim que eu atualizo, eu clico em salvar no Excel. Voltando para o Tableau, eu vou em fonte de dados e dou uma atualizada. Como ele está em conexão em tempo real, ele vai atualizar super rápido aqui as informações da planta. Pronto. Tá vendo que ele já posicionou aqui em vermelho? Esses são os 2 pontos que eu acabei de incluir. De novo, eu não preciso dessa anotação, então eu posso deletar ela. E assim você pode fazer para todos os outros pontos. Né? E qual é a graça disso, né, Lígia? Tá, mas eu identifiquei um ponto. A partir da identificação do ponto, eu posso incluir mais informações nessa visualização. Como, por exemplo, cada cor, ou seja, cada ponto vai ter uma cor diferente por setor. Então, eu venho aqui, clico em setor, arrasto para cor. E aí ele me mostra que o administrativo está em azul, dados e insights está em laranja e a área de logística em vermelho. Tá? Também posso fazer pela capacidade máxima, ou seja, eu posso determinar que o tamanho da bola ou o tamanho do círculo, ele seja maior ou menor dependendo da capacidade máxima de cada sala ou estação de trabalho. Então, eu clico em capacidade máxima e jogo para tamanho e ela vai me trazer aqui. Óbvio que a sala de reunião, onde tem a capacidade para 10 pessoas, ela tem um círculo maior em relação, por exemplo, às outras, que é uma estação de trabalho, onde só há capacidade para uma pessoa, ok? Bom, uma vez que eu tenha trabalhado isso em filtro, o 17º andar e o 18º andar, é só ir em painel, jogar esse dash, ou seja, essa planilha para dentro do painel que eu estou trabalhando, e ele está pronto. É só você configurar o dash com o layout, com as informações que você deseja,
e ele está pronto a mudança de filtro entre 17º e 18º andar. Ah, pegadinha, tem um 17º aqui dentro. Vou mostrar por quê. Por conta da planilha 2, eu configurei ela. Então, eu posso vir aqui em mapa, imagem de fundo, planta escritório, eu desmarco ela aqui para ela não ser exibida ou simplesmente vou remover, ok? Volto para o meu painel e ele já sumiu. Eu tinha 2 mapas configurados no 17º andar. Agora, ele está correto, apresentando apenas um mapa para o 17º andar. Fácil, né? Então, se você gostou, eu te faço um convite de curtir esse vídeo e passar ele para frente. Com certeza tem alguém que ainda não sabe desse truque, não sabe como trabalhar mapas. Então, compartilhe a informação. Bom, até o próximo vídeo. Tchau!